Então, pessoal, tenho aqui as minhas novas 32 células que eu acabei de pegar na alfândega essa tarde. São 8 caixas, cada caixa com 4 células de lítio LiFePO4 de 280 Ah. E cada uma das caixas vem acompanhadas com baramentos e porcas. E 4 placas epóxi para fazer a separação de isolamento entre as células quando montadas. Quando eu comprei essas células, o objetivo era formar uma bateria composta por 32 células e 2 BMS. Ou seja, basicamente, meu objetivo era formar uma bateria, mas com 2 BMS. Ou seja, ia fazer 2 baterias desse tipo com 2 BMS, sendo que as BMS vão comunicar entre elas para fazer o balanceamento de todas as 32 células. E isso me daria uma bateria de 30 kWh. Mas eu acabei desistindo desse projeto porque eu vi na internet que já existem células únicas de 600 Ah, ou seja, uma célula apenas é como se fosse estas duas aqui, tá vendo? São células de 630 Ah, já existem na internet. A minha próxima compra, eu acho que eu vou comprar essas células. Hoje em dia o preço está em torno de $100 por células, mas eu vou esperar o preço baixar um pouco, depois é que eu vou adquirir aquelas células. Mas, no entanto, por hora eu vou ficar com essas células de 32 células de 280 Ah, que eu vou formar 2 baterias de lítio LiFePO4 de 48 volts, iguais a essa. Tá? Eu já tenho uma, então esta aqui é composta por 16 células, e então com essas 32 células eu vou formar mais 2 baterias. É isso, pessoal. Aqui estão as células. Eu apoiei uma caixa, né? Tá vendo? Coloquei aqui em cima da mesa. Vocês podem ver. As células estão em boas condições. Não tem inchaço, vestígio de inchaço, né? Não está inflada. Tá vendo? Todas lisas, sem arranhões, sem vestígio de uso. Então as células estão em boas condições. Tá aqui as características das células. 280 Ah, 3.2 volts, tensão nominal, a resistência interna de 0.25 miliohms, bem baixo. E é isso. Elas são células de grade A, eu não sei, não dá para saber, pessoal. Mas grade B também não é, eu posso garantir. Grade A não dá para afirmar, mas também eu sei que não é células de grade B, porque células de grade B, elas geralmente já vêm com QR Code já um pouco alterado, já vem com vestígio de arranhões, de uso, enfim. Estas aqui não, são células novas, de fato. Mas só que tem um detalhe, pessoal, eu vejo muita gente na internet comprando células no AliExpress e julgando ser células de qualidade grade A, né? E na minha opinião, pessoal, é praticamente impossível comprar células de lítio LiFePO4 de 230 Ah grade A na AliExpress. Por que eu digo isso? Porque no AliExpress, o que acontece? O vendedor, muitas vezes eu sou um cidadão comum, ou um pessoal entusiasta à prática de vendas de células de lítio. E o que ele faz? Ele adquire essas células de lítio em algum armazém, em alguma oficina de desmonte e recupera de baterias de grande capacidade, retira as células e vende no AliExpress, como se fossem células novas, mas não é. Tanto é que as células, muitas vezes eles vendem células, por exemplo, deixa eu só ver aqui, eu tenho essa célula aqui, que são de 105 Ah, tá vendo aqui? 105 Ah, e o que acontece no AliExpress é que as pessoas vendem células deste tamanho, com este peso, praticamente, essas são células de 2 quilos, 2,5 kg, não estou vendo mais ou menos o peso exato dela. E as pessoas vendem no AliExpress como se fossem células de, por exemplo, de 80 a 89 Ah. Na verdade, o que acontece? Essas células deste tamanho e este peso são geralmente células de 105 Ah. Quando elas são novas, elas entregam 105 ou até 110, 115 Ah. Essas aqui, quando eu comprei, o vendedor me deu um documento certificando que esta célula entrega até 115 Ah, ou seja, 10 Ah a mais do que é estipulado pela fabricante. O que eu vejo no AliExpress é que as pessoas compram células iguais a esta,
mas que o vendedor já diz, mesmo na loja, no ato da compra, que são células de 89 ampere-horas ou células de 90 ampere-horas. Não existe isso. Se o vendedor está a dizer que uma célula desta característica, deste tamanho e deste peso é de 90 ampere-horas, é porque ele sabe que são células que já foram bastante cicladas, já foram bastante usadas e já não entregam a capacidade nominal. Então, para não haver risco de reclamações e devoluções, ele já te avisa, estou a vender essa célula aqui de 90 ampere-horas. Então, quando você comprar, você vai medir, vai fazer o teste de descarga, você vai verificar que a célula te entrega de fato 90, 91, 95 ampere-horas e você não reclama. Mas não quer dizer que ele está vendendo você a célula nova. Na verdade, é uma célula já velha, cansada, que já não consegue mais entregar os 105 ampere-horas, então ele já anuncia como se fossem células de 90 ampere-horas. O que eu digo é o seguinte, não existem no mercado células deste tamanho, com este peso, de 90 ampere-horas. Não existe. São células geralmente de 100, 105, 110 ampere-horas. Então, quando ele te diz no anúncio que são células de 90, 85 ampere-horas, é porque ele já sabe que são células velhas que ele está vendendo para você. Então, quando você comprar e testar em casa, pensando no anúncio dizia que é célula de 90 ampere-horas, quando você compra e dá 91, então você fica satisfeito e não reclama, achando que você fez uma boa compra, mas não. No AliExpress, a maioria das pessoas que compram células no AliExpress enfrenta esse problema. Compram células deste tamanho, desta capacidade, alegando sendo células de 85 ampere-horas, células de 90 ampere-horas, quando são células já cansadas com muita ciclagem, entendeu? São células já no fim de vida útil. Bom, este é um aspecto. E aqui eu tenho essas células que eu não posso garantir, de fato, são células de grade A, mas eu posso garantir também que não são células de grade B. São células boas, estão em boas condições. Eu tenho já comprado células com esse vendedor já quase 2 anos, e tem funcionado muito bem. Aqui, por exemplo, são células de 314 ampere-horas, que eu formei essa bateria. Então, quando eu montei essa bateria e eu fiz o teste de descarga nela, ou melhor, teste de carga e descarga, ela bateu 360 ampere-horas, pessoal. O vendedor me vendeu elas como se fossem células de 314 ampere-horas, mas no ato do teste, quando eu montei a bateria, fiz o teste de descarga nela, ela me entregou até 360 amperes, ou seja, muito acima da capacidade anunciada pelo fabricante. Então, é uma célula boa. O que é que eu posso afirmar, pessoal, dessas células de alta performance, com boa qualidade, como é que eu tenho comprado já há vários meses? Tem esse detalhe que eu sempre gosto de frisar, mostrar, que é uma coisa que passa despercebido em muita gente que ainda é iniciante em células de lítio. Por exemplo, essas células aqui, como eu já disse, nada indica que elas estão de grade A, né? Mas por que elas são vendidas assim de forma avulsa, ou muitas vezes são células que já estavam em algum equipamento que retiraram, que já não estavam mais adequadas para serem utilizadas para aquela finalidade, então vendem no mercado para o sistema solar. Por quê? Vejam só. Uma das coisas que denunciam que uma célula está 100% nova e uma célula está em ótimas condições, em boa qualidade, é olhando essa curva de descarga das células de lítio. Vejam aqui que nós temos 2 curvas de descarga. São uma célula aqui tem tensão, voltage, de 2.5 a 3.7. A tensão máxima dessas células são 3.6 volts. E aqui a capacidade, capacitive retention. Aqui 100%, de 0 a 100%. Veja aqui que nós temos 2 curvas de descarga, 1C e 2C. Veja que com 1C, a tensão, quando a bateria está 100% carregada, ela começa com uma tensão mais ou menos de 3.5, 3.6, ok? No momento que você começa a fazer a descarga nela, ela sofre uma queda para mais ou menos 3.3, 3.25, e ela lá permanece a maior parte do tempo de descarga até o fim da descarga. E se você aumenta esta corrente de descarga para 2C, ou seja, você dobra a corrente de descarga, o que vai acontecer é que essa queda é ainda mais abrupta, entendeu? Essa queda é mais abrupta. Então, se com 1C ela cair até pelo menos 3.27, com 2C ela vai cair para pelo menos 3.2. E ela lá permanece até o fim da carga.
Perceba que em ambos os casos, ela entrega os 100% da capacidade. Mas, à medida que você aumenta a corrente de descarga, a queda de tensão é mais acentuada. Então, uma célula de LiFePO4 que já está, digamos, cansada, com muita ciclagem, como é aquelas que são anunciadas como células de 90 amperes, 80 ampere-horas, quando deveriam ser de 105, o que vai acontecer, pessoal, é que são células que até podem entregar 100% da capacidade, mas essa queda de tensão, por elas já estarem um pouco envelhecidas, cansadas, essa queda de tensão começa a ser cada vez mais acentuada à medida que você aumenta a corrente. Porque uma célula nova, ela tem que ter a capacidade de segurar a tensão. Entendeu? Eu, como sou uma pessoa que já estou nesse ramo de energia solar já há bastante tempo, já há quase 10 anos, eu trabalhei muito com baterias de chumbo ácido. E o que é que acontece com a bateria de chumbo ácido? Quando elas estão novas, ela segura a tensão. Você faz uma descarga, uma bateria de caminhão, por exemplo, de 150 ampere-horas, você põe uma corrente de 15 amperes nela, ela segura, quando ela está nova. Mas depois de 6 meses, esquece. Você põe uma corrente de 15, 20 amperes nela, a tensão afunda até 12 volts e do nada todo o sistema solar cai. Então, com a bateria de lítio, embora ela tenha uma capacidade de segurar a tensão muito maior que a bateria de chumbo ácido, mas um indicativo que denota que uma bateria de lítio não é classe A ou passa a ser classe B é justamente nessa queda de tensão quando submetida a alta corrente de descarga. Entendeu? Muitas vezes essas células estão boas ainda para serem utilizadas na energia solar, mas muitas vezes elas já não servem mais para veículos elétricos. Porque imagina um veículo elétrico pesado, lotado de passageiro, a fazer uma aceleração numa subida. Então ela vai exigir que a bateria seja capaz de entregar uma alta corrente, 1C ou 2C, e segurar a tensão lá em cima. Ou seja, ela tem que ser capaz de, por exemplo, imagina essa bateria se fosse novas, em veículo elétrico, ela tem que ser capaz de entregar 2C de corrente de descarga. 2C significa o quê? Que se é uma bateria de 300 ampere-horas, então ela tem que ser capaz de entregar 600 ampere-horas, ou melhor, 600 amperes, e não ter uma queda de tensão significativa. Ela tem que ser capaz de segurar a tensão. Então, à medida que a fabricante percebe que a bateria já não consegue mais segurar a tensão para essa corrente de 2C, ela descarta essas células. Ela diz, essa célula aqui, para essa finalidade de veículos elétricos, já não serve. Mas para sistemas solares, serve. Porque ninguém vai utilizar um sistema solar, drenando, por exemplo, o tempo todo, 600 amperes, 300 amperes. Sistema solar, não. Sistema solar, você está a usar mais ou menos à noite, né? Quando não tem sol, você vai fazer uma descarga de 1C, 2C, ou melhor, 0,2C, 0,3C. Basicamente, são correntes na faixa de 30, 20 amperes. E, eventualmente, você pode ligar um micro-ondas, um ar-condicionado, ou uma cafeteira elétrica, que vai fazer uma corrente dobrar. Por exemplo, você vai passar para 60, 50 amperes de descarga. Mas, dificilmente, você vai atingir 1C ou 2C de descarga. Por essa razão que essas baterias, embora elas não sejam mais adequadas para veículos elétricos, que são equipamentos que exigem alta capacidade de descarga, de corrente de descarga, mas elas podem ser perfeitamente ideais para sistemas solares que não exigem muita corrente de descarga o tempo todo. Eu não sei se eu fiz entender, pessoal. Basicamente, são estes detalhes. É isso aí. Então, o próximo projeto é montar mais 2 baterias de lítio de 48 volts, 280 ampere-horas. Falou, pessoal!